Olá, boa tarde a todos. Vocês já me conhecem, sou o professor Rodak da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e hoje eu vim aqui conversar com vocês muito rapidamente, antes da aula de escrita acadêmica em inglês, sobre algumas questões que são bastante importantes para todos nós que vivemos o dia a dia da pós-graduação. Como vocês sabem, né, muito em breve, mas no começo do ano que vem, todos os nossos programas vão fazer parte da avaliação da CAPES, o que é extremamente relevante para todas as nossas instituições. Com base nessa questão, nós estamos organizando um conjunto de ações dentro da Pró-Reitoria, que muitos deles dizem respeito a vocês, e nós gostaríamos de convidar para que vocês participassem de alguns deles. Muitas das ações que nós vamos realizar são ações que vão ser muito instrumentais para vocês, sob o ponto de vista do impacto que isso vai causar na sua rotina, né? E outras delas são bastante informativas. Uma delas que nós temos uma preocupação bastante grande é com relação à visibilidade dos programas. Tá? A visibilidade dos programas é uma ação que a CAPES tem colocado na avaliação e ela vai contar muito para que o seu programa seja mais bem avaliado dentro dos critérios de uma avaliação multidimensional que a CAPES está propondo. O que significa visibilidade? Né? Significa que você vai ter que apanhar o seu trabalho e fazer com que o seu trabalho seja visto, não apenas na comunidade acadêmica, mas também por uma comunidade não acadêmica. Uma pessoa que não vive a academia, não conhece aquilo que você faz, ela tem que ter uma clara noção daquilo que a universidade produz. Né? Ou seja, o que nós estamos falando é da visibilidade das ações de excelência que você desenvolve perante a sociedade de uma maneira bastante geral, de uma maneira bastante clara, né? Para que nós possamos mostrar o que nós produzimos de bom na universidade. Para isso, na universidade, nós temos duas ações. Tá? Uma delas está associada a um prêmio que nós criamos dentro da nossa instituição, chamado Prêmio Curta Ciência, na qual os colegiados de pós-graduação de vocês vão fazer a indicação dos melhores trabalhos. E vocês, no final do ano, vão receber um certificado da universidade, né? Atestando essa indicação, atestando esse mérito dos estudos que vocês têm. Ou seja, isso é muito importante, especialmente porque qualifica ainda mais alguns trabalhos que vocês fazem. Só que dentro desse prêmio, uma das ideias é conseguir fazer a visualização disso, fazer com que a sociedade visualize. Então nós vamos solicitar com que essas pessoas façam a gravação de um vídeo curto de 3 minutos, no qual elas consigam, numa linguagem bastante simples, mostrar para a sociedade o que existe de contribuição na sua pesquisa, no seu estudo. Nós já temos feito isso, alguns vídeos muito interessantes já foram realizados e permitem claramente mostrar essa contribuição dos pesquisadores, dos discentes, dos programas de pós-graduação e da própria universidade. Então, na data de amanhã, nós vamos fazer uma oficina, tá, com a professora Valquíria, do Departamento de Comunicação e Agência Escola, no qual ela vai colocar vários quesitos, como fazer, o que dizer, o que não dizer, como a gente reporta isso, especialmente porque não se deve tratar esse vídeo ou outras questões com uma linguagem que não seja uma linguagem simples, para que as pessoas não acadêmicas consigam ter a clara percepção do que se faz. Então fica esse convite para vocês, mas não é só essa ação, tá? São outras ações que a Pró-Reitoria também está desenvolvendo. Dentro dessas ações que a Pró-Reitoria tem desenvolvido, eu queria mostrar para vocês aqui, né, algumas delas. Então, aqui já está a chamada de amanhã, tá, da oficina do Prêmio Curta Ciência, com a professora Valquíria. Vocês conseguem visualizar isso diretamente aqui da página da Pró-Reitoria. Mas quando vocês acessam essa chamada aqui, vocês também vão conseguir olhar outras ações que estão envolvidas. Tá? Nós temos aí um conjunto de outras ações que elas podem ser percebidas. Semanalmente nós vamos ter atividades. No dia 13, se não me engano, nós vamos ter um debate sobre o Qualis. O Qualis é extremamente importante para as pessoas que estão envolvidas na pós-graduação. Portanto, nós vamos estar trazendo para essa discussão as pessoas que estão trabalhando na elaboração do Qualis, para que a gente possa elaborar perguntas para entender o que é o Qualis, o que ele significa, como ele impacta na sua área, quais são os critérios utilizados para a classificação das revistas. É óbvio que isso, no contexto da pós-graduação, tem um impacto muito grande. Tá? Então, nós gostaríamos de convidar vocês para que vocês venham conosco participar de todas essas atividades. Tá? Então, quando vocês acessarem essa página aqui, vocês vão ter todo esse visual que aqui está para vocês, né, com essas informações, e essas atividades vão ser feitas
no canal da coordenação de pós-graduação. Então, se você clicar nesse link aqui embaixo, tá? Você vai ser direcionado, como eu estou sendo direcionado agora, para o canal do YouTube da coordenação de pós-graduação do Estrito Sensu. Então, você pode acessar e amanhã, a partir das 9 horas, né, visualizar esse conjunto de ações que vão estar sendo desenvolvidas por nós. É óbvio que isso aqui tem o interesse em algumas dessas temáticas, como essa própria oficina que nós vamos estar fazendo amanhã, né, do Curta Ciência, são muito específicas para aquilo que a Universidade Federal está fazendo. E os alunos das outras instituições são muito bem-vindos, podem acompanhar sem problema nenhum essas atividades, podem participar, podem fazer perguntas, podem estar junto conosco todo o tempo, né? Mas outras atividades talvez tenham mais relevância, como é a própria discussão do Qualis. Fica também o convite, né, para que todos as nossas instituições parceiras aí, que estão nos acompanhando nas atividades, também sigam essa atividade que vai ser feita dentro desse canal do YouTube, para que os seus colegas, os seus professores, os coordenadores de programa também consigam ter essa conversa muito bacana com a gente, tá? Então, esse é um convite que está feito para vocês. Iniciamos amanhã às 9 horas da manhã e depois, no dia 13, nós continuaremos com essa nossa programação. E só para finalizar essa nossa conversa, eu já gostaria de ir anunciando para vocês que muito em breve nós vamos estar abrindo as matrículas para a disciplina de Filosofia da Ciência, né, que deve acontecer aí deve ter seu início em meados de setembro, logo após o feriado aí de setembro. Então, por favor, fiquem atentos a isso. Se vocês querem participar da disciplina de Filosofia da Ciência, que é uma disciplina bastante atrativa, ela vai estar disponível para vocês. E nós vamos também, já estamos anunciando que nós, muito em breve, estaremos lançando mais uma disciplina, que vai ser a disciplina de Ética em Pesquisa, tá? Que ela é extremamente relevante e muito importante para todos vocês. Então, muito em breve, fiquem atentos, teremos aí 2 disciplinas, a Filosofia da Ciência está praticamente confirmada, e a disciplina de Ética nós vamos estar lançando ela um pouquinho depois, muito provavelmente lá para o final de setembro. Então, mantenham os olhos abertos aí, fiquem bastante atentos se vocês querem participar conosco dessas disciplinas, vai ser um prazer tê-los aqui, e nós vamos estar muito em breve anunciando e passando instruções para que todos possam fazer suas matrículas nessa disciplina, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado, desculpe tomar esse tempinho aí da disciplina do professor Ron. Queria agradecer muito ao professor Ron e a equipe toda aí pelo tempo, pela gentileza de me ceder esse espaço, e desejar a todos vocês uma boa tarde, fiquem seguros, fiquem bem, e boa aula aí com o professor Ron, tá bem? Muito obrigado, um abraço a todos e a todas. Até logo. Muito obrigado, professor Rodak. Rodak, quando que é mesmo o evento o debate sobre Qualis? Dia 13, professor Ron. Dia 13 de agosto, nós estaremos fazendo o debate sobre o Qualis. Vai ser muito importante, se você puder divulgar isso aí para toda a nossa comunidade. Nós vamos voltar, nós vamos fazer outras inserções, vamos fazer chamadas, quase sempre nos intervalos das disciplinas transversais, naquele bannerzinho, nós vamos estar colocando a nossa programação de eventos para vocês poderem acompanhá-la. Eu vou divulgar pelo Capa, eu vou fazer a bombar, que é muito importante esse tema, e acho que você vai gostar de saber que aqui, na disciplina, no 11º, a primeira semana, no final deste mês, nós temos também a professora Regiane, da Escola, vai dar uma fala para nós sobre exatamente isso, como disseminar, divulgar sua pesquisa além do artigo científico, além do patente, tudo isso. Isso é muito bom, Ron. Nós estamos também investindo muito em breve no Press Release, né? Que é uma atividade no qual nós estamos tentando fazer com que os nossos alunos se aproximem um pouco mais das mídias e dos meios de comunicação, para que todos eles garantam aí a maior visibilidade possível para pesquisa de excelência que muitos desempenham nessa nossa universidade, tá? Isso é muito importante porque garante aí que a sociedade como um todo tenha uma nítida visão do papel e da relevância da universidade nesse contexto, tá? Olha, eu estou muito feliz de estar fazendo parte, dou parabéns para vocês, essa gestão é fantástica, com respeito a isso que vocês estão fazendo, de incrementar a visibilidade da universidade, essas coisas da internacionalização, vocês estão de parabéns, tira o chapéu. Thanks a lot. Obrigado pela gentileza aí, boa atividade para vocês, obrigado mais uma vez pelo espaço, tá bem? Grande abraço para vocês. Outro, tá, eu não sei se estou sendo visto aqui,
nem se vocês estão me entendendo, que esse sotaque aqui, que vocês geralmente me escutam em inglês, mas aqui eu estou tentando fazer o meu melhor para me expressar na língua da maioria de vocês. E hoje vai ser um dia diferente, por isso que estou falando em português, que nós temos uma professora convidada, que é a professora Eluana Bonfleur. A professora Eluana, é uma ex-agregada da família do CAPA, do Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica, do qual eu sou diretor. A professora Eluana, ela fez um curso, ela participou de um curso especial que eu ministrei em 2016, sobre uma capacitação sobre como escrever artigos acadêmicos em inglês. E depois ela passou a ser colaboradora do CAPA, especificamente na área dela, que é ciências do solo e ciências agrárias no modo geral. E durante algumas conversas que eu tive com ela, ela mencionou que ela dava uma aula específica sobre elementos gráficos nos artigos científicos para os seus alunos. Eu me interessei muito porque eu na disciplina incluo quase todas as sessões típicas de um artigo científico, ou seja, IMRAD, né? Introdução, método, resultados e discussão. E eu passo dicas para todas essas sessões, mas a sessão que, obviamente, é muito diferente e sobre a qual eu vou ter pouco para dizer, são os resultados, porque os resultados são artefatos de cada pesquisa, resultado de cada pesquisa individual. Mas, quando a Eluana mencionou que ela dá essa aula específica sobre elementos gráficos, PCA, isso é um tema muito importante que é independente dos tipos de resultados que você tem, quase independente da sua área científica, todos precisamos pensar como elaborar elementos gráficos. Eu confesso que depois da aula que ela ministrou, que foi na primeira edição desta disciplina, em 2017, eu passei a mudar o meu conceito sobre os elementos gráficos e acho que melhorei. Então, espero que vocês também aproveitem e melhorem depois da aula dela. Depois, na sequência dela terminar a aula dela, vai ter algumas atividades para vocês fazerem no módulo e aí a gente encerra. Então, eu passo a palavra agora para a professora Eluana. Muito obrigado pela presença e pela participação. Boa tarde a todos. Já gostaria de agradecer, né, o convite anual que o RUM tem feito para que eu possa ministrar essa aula para vocês. Eu vou abrir aqui a apresentação. Fico muito feliz, RUM, de saber que uma aula minha ajudou, mudou um ponto de vista, né? Eu fico contente de escutar isso vindo de você. Esse é o nosso objetivo sempre quando nós montamos uma aula, né? A gente quer trazer um conceito, quer auxiliar, quer mostrar outros pontos de vista, né, para as pessoas. Então, agradeço muito o convite e gostaria de começar dizendo que essa aula é uma aula simples, bastante simples para alguns, para outros talvez não. É uma aula em que eu abordo muitas questões que nós passamos batido durante a elaboração das nossas dissertações, das nossas teses, porque nós nos concentramos muito nos elementos textuais, né?
na interpretação dos nossos resultados, no referencial teórico, etc. E acabamos deixando um pouco de lado, muitas vezes, a questão da apresentação dos elementos gráficos, uma figura, uma tabela, um histograma, uma foto, etc. Então, o objetivo da aula de hoje é trazer alguns exemplos simples, principalmente sobre figuras e tabelas, né, que são os elementos gráficos mais utilizados aí nas dissertações e teses, trazer algumas recomendações simples, mostrar alguns exemplos para que vocês se habituem, e muitas vezes dentro dessa aula nós enxergamos coisas que nós mesmos já fizemos, né? Então eu quero que vocês façam esse exercício, e além disso, consigam inserir os conceitos que vão ser abordados nos trabalhos de vocês, nas dissertações e nas teses, né? Só a título de informação, foi solicitado para mim que as perguntas e os questionamentos que vão surgir durante a aula sejam feitos via chat ao final da aula, né? Senão podem acontecer muitas interrupções, certo? E, bom, então, começando, né, a parte introdutória dessa aula, eu gosto muito de mostrar esses números, né? São números que certa vez eu encontrei a respeito do número de leitores dos trabalhos acadêmicos, né? Dos artigos, no caso. Então, enquanto um título ele é lido por 1.000 pessoas, a cada 1.000 pessoas que correm o olho e veem o seu título, mais ou menos 100 vão ter o interesse de ler o seu resumo. Ou seja, 10% daquelas pessoas que olharam o seu título vão ter o interesse de ver o que você fez. Ou seja, o título é um elemento importantíssimo do trabalho. Eu creio que o professor Rum já deva ter abordado questões sobre a parte do título. Bom, depois do resumo, geralmente nós temos a introdução, que essas mesmas 100 pessoas vão talvez ter um interesse aí de fazer a leitura. Posteriormente, das 100, 3% vão se interessar em ler o seu método a fundo. E, finalmente, na parte dos resultados e da discussão, nós vamos encontrar em torno de 10%, né, das pessoas vão ter o interesse de olhar para os seus resultados, de ler aquilo que você escreveu sobre o assunto, as figuras, as tabelas que você mostrou. Ou seja, a cada 1.000 pessoas, nós vamos ter um percentual de 1%. 1% das pessoas vão lá olhar aquele trabalhão que você teve durante anos para discutir, para formular, né, as suas explicações, etc. Bom, baseado nisso, o que nós podemos entender? Que além do texto, claro, né, o texto tem uma importância enorme dentro de um trabalho acadêmico, nós temos que ser claros, sucintos, objetivos, mas um bom elemento textual, uma boa figura, uma boa tabela, ela pode representar, ela pode ser melhor do que 1.000 palavras escritas. Por quê? Uma pessoa que vai ler o seu trabalho, que já tem uma certa familiaridade com o tema, além dela prestar atenção no seu texto e no que você discorreu, ela quer ver o resultado. Ela quer ver o resultado numérico, né, no caso, porque ela quer confirmar se aquilo que você dissertou, se aquilo que você argumentou faz sentido para ela. Isso acontece muito na parte de revisão das revistas, né? Quando nós recebemos um artigo para revisar, nós costumamos olhar com bastante atenção o dado, para ver se o dado está mostrando realmente aquilo que o autor está escrevendo, aquilo que ele está dizendo. Então, por isso que eu elaborar uma boa figura e uma boa tabela tem um valor semelhante a 1.000 palavras, né?
Então, as tabelas, né, começando por elas, que são os elementos gráficos mais comuns, eu tenho uma passagem que eu vou ler aqui, que uma apresentação tabular dos dados é o coração, é como um coração, ou melhor, o cérebro de um trabalho acadêmico. E aí, o meu questionamento para vocês, claro que nós não vamos poder interagir, né? É a primeira vez que eu, vou abrir um parênteses, é a primeira vez que eu ministro essa aula de forma remota, simplesmente olhando para a tela, então para mim está sendo um desafio, porque eu costumo interagir bastante com a plateia, né? Mas fica a reflexão para vocês aí por alguns segundos, qual é a diferença do coração e do cérebro, né? Então, provavelmente, vocês devem imaginar, olha, o cérebro ele é mais racional, o coração é mais emotivo. Então, por qual motivo o Peter Morgan, ele compara as tabelas ao cérebro de um trabalho? Porque é nas tabelas que eu vou ter o resultado real, né? Independente da interpretação do meu autor. Então, o cérebro, como sendo a parte racional, ele pode se assemelhar à questão das tabelas, porque as tabelas vão me mostrar o que realmente aconteceu lá no seu ensaio, quais foram os dados reais que você coletou, independente da sua interpretação. Então, por isso que nós consideramos a tabela como um cérebro dentro de um trabalho acadêmico. Bom, existem algumas dúvidas, por exemplo, quando eu uso uma tabela? Para que eu uso uma tabela? É simplesmente eu tabular todos os dados que eu observei e plotar num elemento gráfico chamado tabela? Não, nós precisamos refletir um pouco acerca disso, né, para tentar mostrar esse dado da maneira mais clara e objetiva possível, assim como num texto. Então, por exemplo, nós não usamos uma tabela caso nós não tenhamos os chamados dados repetitivos. E notem, esses dados repetitivos não têm a ver com a repetição lá do seu ensaio, certo? Mas eu já vou mostrar um exemplo no próximo slide. Então, caso não exista dados repetitivos, eu não preciso usar uma tabela, não faz sentido eu usar uma tabela. E, além disso, dados de poucas observações, eu posso perfeitamente citar no texto. Então, uma regrinha de ouro é: se eu consigo descrever o que está numa tabela em poucas linhas, eu dispenso o uso dela. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Lógico, eu vou mostrar alguns exemplos da minha área. Me desculpem a falha no início, que eu acabei não me apresentando, mas eu sou professora do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola aqui da universidade, lá do setor de Ciências Agrárias, e trabalho numa linha específica da parte de Química do solo, certo? Então, eu vou mostrar exemplos da minha área, tá? Que eu espero que vocês consigam entender o contexto em que eu estou usando esses exemplos. Então, o primeiro exemplo tem uma tabela acima do slide, né? A tabela 1, que é o efeito da aeração no crescimento de um micro-organismo, Streptomyces. Bom, na primeira coluna nós temos a informação de temperatura. Na segunda coluna, o número de repetições. Na terceira coluna, a informação sobre presença ou ausência de aeração no sistema. E a quarta coluna, finalmente, o dado que eu coletei, que é o crescimento. A minha pergunta seria: será que é necessário eu ter uma tabela para mostrar essa informação para o meu leitor? Então, abaixo, nós conseguimos ver uma solução que tomaria de 2 a 3 linhas no trabalho, que seria a seguinte: bom, em 24 graus,
a aeração no meio de cultura ela foi essencial. Por quê? Porque nessa temperatura houve crescimento apenas no tratamento com a aeração. Sem a aeração eu não tenho crescimento algum. Então, em 2 linhas, no máximo, eu consigo descrever toda a informação que eu coloquei numa tabela, certo? Mas vocês podem me perguntar, mas eu não vou fazer isso, né? Vai. Todos nós já fizemos e todos vão fazer. Pelo seguinte motivo: nós trabalhamos muito durante a elaboração, durante a parte experimental do nosso trabalho, então a gente quer aproveitar todos os dados. Nós damos uma importância enorme para todos os dados que nós geramos, o que nem sempre é bom, né? Nós temos que selecionar os dados que vão explicar o quê? A minha hipótese. Então, esse é um exemplo clássico de eu querer dar importância, através de uma tabela, de um dado que pode ser perfeitamente descrito no texto em poucas linhas, certo? Um segundo exemplo, efeito da temperatura no crescimento de uma espécie, né, de uma espécie arbórea, né, de sementes, né? Então, na primeira coluna, nós temos a variável temperatura, que vai de menos 50 até 100 graus. E na segunda coluna, da esquerda para a direita, o crescimento em 48 horas em milímetros. Bom, aqui novamente, eu tenho uma tabela, se vocês acompanharem o raciocínio e contarem quantas linhas eu tenho nesta tabela, eu vou chegar ao resultado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 linhas e 2 colunas. Para me dizer o quê? Aqui, então, novamente, eu tenho um exemplo que eu posso resumir em uma linha no texto. O que aconteceu? Não houve crescimento abaixo de 10 graus e nem acima de 40. Então, a faixa de crescimento dessas sementes aconteceu entre 20 e 40 graus, sendo 30 graus a temperatura ótima. Então, eu não preciso gerar uma tabela, fazer uma tabela com 17 linhas para dar esse tipo de informação para o meu leitor. Não sei se ficou claro esses 2 exemplos para vocês, mas a ideia ela é mais ou menos essa. A questão dos dados repetitivos, quando eu comentei ali no início da aula, se refere a você ter diferentes tratamentos. Então, por exemplo, na minha área, que é solos, nós trabalhamos com variáveis químicas de diferentes solos, 50 solos, e eu faço a medida de diversas variáveis. Cabe uma tabela? Cabe, porque eu tenho dados que se repetem entre os meus, entre aspas, tratamentos, né? Então, não tem a ver bem com a repetição estatística, certo? Então, a solução para essa tabela também estaria em 2 linhas. O crescimento das mudas de carvalho ocorreu entre 20 e 40. Não havendo crescimento acima nem abaixo desse intervalo. Um terceiro exemplo. Requerimento de oxigênio para várias espécies de Streptomyces. Então, na primeira coluna à esquerda, nós temos as espécies. Na segunda coluna, quem cresceu na condição aeróbica. E na coluna mais à direita, quem cresceu na condição anaeróbica. Aqui é mais um exemplo de gasto de elemento gráfico para mostrar um resultado em que eu posso reduzir isso a 2, 3 linhas. Por que eu estou insistindo tanto, como que eu posso dizer,
Eu estou insistindo tanto em dizer não gaste o elemento gráfico se você pode citá-lo no texto, né? Se a informação que você traz com ele, você pode colocar no texto. Porque a maioria das revistas acadêmicas, elas nos limitam, né, a quantidade de elementos gráficos que nós podemos apresentar. Então, é essencial que eu utilize o coração, né, do meu trabalho no elemento gráfico. Finalmente, essa tabela, um outro exemplo, né, disso, se refere aos efeitos adversos de um medicamento em alguns adultos, né, que estavam internados lá no hospital. Então, novamente, são 2 colunas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, né? Então, é uma informação que está dentro de uma tabela sem necessidade. Nós podemos perfeitamente resumir essa informação em algumas linhas do próprio texto, né? Essa é uma regra, né? Não é nem uma dica que eu costumo dar, mas uma regra e que a gente vê acontecer muito nos trabalhos acadêmicos aí, nas dissertações e nas teses. Você precisa escolher aonde você vai mostrar o seu dado. Então, ou você mostra no texto, ou você mostra em tabela ou em figura. Então, eu até coloquei em caixa alta, para que vocês nunca apresentem os mesmos dados na tabela e na figura ao mesmo tempo. Então, essa é uma regra de ouro, né? Eu não posso repetir os dados que eu apresentei no texto e que posteriormente eu vá apresentar em tabelas ou figuras. Então, nunca apresente os mesmos dados em mais de uma opção. Por quê? Porque eu vou me tornar repetitivo, certo? Então, eu não posso, de forma alguma, repetir dados em mais de uma via e disposição. Aqui eu trago um exemplo da área de ciência do solo também, onde nós temos nessa figura uma medida de teor de sódio na folha, em alguns tratamentos distintos, né? O G0 e o G1 são doses diferentes de gesso agrícola. Primeiro, ele não traz a identificação do que é cada letra. Isso já seria um problema do elemento gráfico. Mas, enfim, ele apresenta o que foi medido, né, o teor de sódio na folha, nessa figura, certo? Posteriormente, ele mostra esses mesmos dados no texto. Então, eu deixei em vermelho ali para vocês observarem abaixo. Os resultados evidenciaram que o teor de sódio na folha tendeu a aumentar ao longo do tempo. Perfeito. Então, aumentou aqui ao longo do tempo. A letra A, B, C e D são os diferentes tempos, desculpem, ele mencionou isso aqui. São os diferentes tempos, então está bem claro que esses valores aumentaram. Só que aí ele repete esses dados no texto, né, com valores médios de em 40, 70, 100, 130 dias. Então, será que tem necessidade de eu repetir isso, né? O que ele está me dizendo, me indicando aqui no texto, é simplesmente a média entre os valores dentro das 2 colunas em cada figura, né? Tanto na letra A, como na B, na C e na D. Então, é um caso de repetição, eu estou repetindo esses dados, não há necessidade de fazer isso, né? Esse é um exemplo. Não contente, ele ainda plotou os mesmos dados sobre o teor de sódio na folha, ele plotou nessa figura aqui. Então, essa linha que tem o círculo, são os mesmos dados da figura à esquerda de vocês. Então, distribuição de sódio nas folhas caule e raiz, de acordo com o tempo de crescimento, 40, 70, 100, 130. Então, ele apresentou isso em 3 meios, né, dentro do trabalho dele. Bom, qual é a impressão que isso nos traz como leitor? Imaginem vocês sendo leitores de um trabalho onde vocês identificam isso.
a repetição da apresentação de resultados. Imediatamente vai vir na cabeça de vocês algo em torno da qualidade desse trabalho, possivelmente. Poxa, se ele está repetindo dados, é porque ele não tem dados suficientes para escrever um trabalho, né? Quem sabe ele esteja tentando superestimar alguns resultados que ele gerou. Alguns podem não concordar, mas certamente é essa visão que um revisor vai ter ao encontrar dados repetidos dentro de um trabalho, né? Apresentações apresentados em vários meios ao mesmo tempo. Falando um pouco da organização das tabelas, é muito importante que vocês entendam que a tabela ela precisa ser autoexplicativa. O que isso significa? Que ela precisa ser preparada, né, construída, de maneira que o leitor não precisa recorrer ao texto para entendê-la. Então, se você colocar siglas lá na sua tabela, você tem que colocar uma nota embaixo, identificando todas as siglas, né? Então, ela precisa ser autoexplicativa, certo? Como tudo no meio acadêmico, nós precisamos ter objetividade, né? Ser simples e objetivo. Mostrar aquilo que realmente fez a diferença, realmente aquilo que importa. E, finalmente, que esse elemento textual seja inserido o mais próximo possível do texto aonde eu discuto a respeito dele. Porque fica muito difícil para o leitor você fazer a citação da tabela e colocar ela 5 páginas para frente lá do seu trabalho. Fica cansativo para o leitor recorrer a essa tabela. Então, né, são algumas regrinhas bastante simples, mas que muitas vezes na correria de escrever o trabalho, de escrever a dissertação, a tese, passa batido, certo? Um exemplo muito que eu costumo falar é com relação à apresentação de dados numa tabela, os quais eu não discuto no texto. Isso também não pode acontecer, né? Eu tenho que ter uma tabela objetiva. Eu coloco na tabela aquilo que eu vou discutir no texto, aquilo que vai servir de subsídio para eu aceitar ou rejeitar a minha hipótese, né? E fazer toda a explanação necessária. Isso na minha área, muitas vezes acontece em relação à caracterização do solo. Então, eu estou trabalhando com um solo X, eu faço toda a caracterização química, física, mineralógica, biológica desse solo. Entretanto, eu vou usar alguns poucos atributos para explicar o que eu quero dentro do meu trabalho. Então, por que eu apresento toda essa caracterização? Isso não é necessário, né? Então, tudo que eu coloco na minha tabela, eu tenho que discutir, eu tenho que amarrar juntamente ao meu texto. Por isso, esse item da questão de ser simples e objetivo, né? Uma outra regra muito importante na parte da confecção das tabelas é a seguinte, né? Os dados, eles têm que ser apresentados de forma que os elementos semelhantes, ou seja, os meus tratamentos, eles estejam dispostos na horizontal. O que isso significa? Eu vou mostrar um exemplo para vocês da construção de 2 tabelas, a tabela 6 e a tabela 7, que tem as mesmas informações a respeito da produção do antibiótico pela uma espécie de Streptomyces, certo? Então, na tabela 6, o autor colocou as variáveis que ele mediu na coluna e na linha as espécies que ele utilizou para medir essas variáveis.
E na tabela 7 ele inverteu. Ele colocou os organismos que ele trabalhou, leia-se que os organismos nesse trabalho são os diferentes tratamentos que ele trabalhou, e na linha ele distribuiu as variáveis que ele analisou para cada uma dessas espécies. Então, eu gostaria que vocês observassem, indicassem qual tabela, né, ficou melhor feita, que você passa o olho e consegue enxergar a informação de maneira melhor, que consegue comparar esses tratamentos visualmente. Nesse caso, a gente confirma o que eu apresentei no slide anterior. Então, na tabela 7, eu tenho uma visualização melhor de como foi a variação desses tratamentos. Por exemplo, a primeira espécie cresceu melhor na temperatura -10, a segunda em 24, né? A cor do micélio, qual foi o antibiótico que a espécie produziu, certo? Eu consigo comparar quando o meu tratamento, quando os elementos, entre aspas, semelhantes, eles estão dispostos de maneira horizontal. Na tabela 6, a gente acaba confundindo um pouco, né? Demora a entender o que essa tabela quer me dizer. Então, vejam, é um exercício simples, muito simples, por sinal, mas que faz toda a diferença lá no final. Faz toda a diferença para o seu leitor, que ele consiga enxergar as coisas que estão presentes numa tabela, numa figura, de maneira clara e objetiva, assim como no texto, certo? Então, prestem atenção nisso quando vocês forem confeccionar, né, suas respectivas tabelas. Alguns elementos essenciais, né, das tabelas. O primeiro deles é o título. Como tudo na área acadêmica, a gente preza por um título conciso e claro. Bom, aí vocês podem pensar, mas o título de uma tabela eu não vou errar, né? Não vou fazer ele em desacordo com o que está na tabela. Eu concordo, mas eu concordo quando você tem uma, duas tabelas. Agora, quando você tem uma tese, uma dissertação, em que você está naqueles momentos finais, com 100 tabelas, 50, 120 tabelas, muitas informações, a gente acaba se perdendo, sim. Então, tem uma dica de como estruturar esse título dentro das tabelas, que está aqui abaixo, né? O que, eu começo com o que, ou seja, a natureza desse estudo, como, quais foram as variáveis que eu medi, onde, se for necessária essa informação, o local, onde e quando, que os fatos foram observados. Então, essa meio que uma receitinha, entre aspas, uma receitinha de bolo, para vocês bolarem um título de tabela conciso e coerente com o que vocês vão apresentar no corpo dela. Essas duas dicas posteriores, elas têm muito a ver com a regra que está sendo adotada, né? Mas, em geral, a parte superior da tabela, grafado com letra minúscula, espaçamento simples entre as linhas. E a letra geralmente menor do que, 2 tamanhos menores do que o que eu estou usando no texto. Então, por exemplo, eu estou escrevendo o texto em Arial 12, as minhas tabelas, tanto os títulos como o corpo da tabela, eu vou utilizar o tamanho 10. Mas essas duas regrinhas, elas variam de acordo com a norma que eu estou utilizando. Por exemplo, a da UFPR para confecção de dissertações e teses é diferente, né, disso. Mas eu coloquei o que é utilizado normalmente aí nas revistas acadêmicas. Uma outra dica
bastante importante, né? Às vezes a gente esquece e isso pode causar um confundimento em relação ao seu leitor, né? Nós temos que ter um alinhamento na tabela. Então, o texto da coluna, geralmente eu faço um alinhamento à esquerda. E os números, eu alinho eles à direita ou no ponto decimal. Alguém tem alguma ideia de por que eu tenho que alinhar o ponto decimal? Então, se vocês observarem esse exemplo que eu trouxe para vocês, eu tenho diversas variáveis aqui que foram medidas e as grandezas delas são muito diferentes. Por exemplo, na segunda coluna tem lá a enzima total. Então, eu tenho o valor que vai desde menor de 1, 0,58, até valores próximos a 100, 97,3. Se eu não alinho esses números no decimal, eu causo um certo confundimento na hora que o olho bate nessa tabela, eu não consigo separar o que é decimal de centesimal, etc. Então, é importante que exista esse alinhamento no ponto decimal, certo? E o texto você pode alinhar à esquerda. Então, essa é uma dica bem importante. A gente vê muito nas dissertações e nas teses, muitas vezes o alinhamento não corresponde, né? Você tem uma dificuldade de interpretar aquele resultado que está sendo apresentado. Uma outra regra, uma outra dica, seria a questão da delimitação da tabela. Então, a delimitação da tabela geralmente é dada por duas linhas horizontais, né? E nós não utilizamos linhas verticais nas tabelas. Bom, isso acontece porque as linhas verticais, elas causam uma certa dificuldade para ser inserida lá no sistema tipográfico, lá na hora da impressão e tal, do seu trabalho. Então, por esse motivo, adota-se a utilização apenas de linhas horizontais, ok? Bom, novamente, eu já comentei, acabei comentando esse tópico anteriormente, mas não insira informações que você não está discutindo no texto. Não insira informações que não servem para você explicar a sua hipótese, explicar lá o que você está fazendo. Então, como eu havia falado anteriormente, na minha área, isso é muito comum em tabelas de caracterização física e química dos solos. O sujeito trabalhou com pH, somente com o atributo pH, e ele faz a descrição do solo completa. Não tem essa necessidade, né? Ele tem que trabalhar com o que ele está discutindo, apresentar aquilo que ele está discutindo, ok? Esse momento da aula, geralmente eu tinha uma interação maior, né, com a plateia, com os alunos, por quê? Porque era um momento onde eu apresentava alguns exercícios, né, de fixação, e o pessoal ia interagindo, ia respondendo. Então, eu vou tentar fazer isso com vocês, mas dessa maneira remota. Depois vocês podem responder no chat, talvez, alguns questionamentos. Então, o primeiro deles é o que vocês veem de errado nessa tabela que eu estou apresentando nesse momento. Bom, a primeira coisa que chama atenção, e essa é uma dica, especialmente para quem vai publicar seus resultados no idioma de inglês, é a separação vírgula, né? A separação de vírgula no inglês é usado para equivale ao ponto do português. Então, o que aconteceu nessa tabela? O sujeito fez a tradução e esqueceu de colocar ponto ao invés de vírgula. Isso é muito, muito comum,
sabe? A gente vê isso bastante nas revisões de artigos, quando as pessoas vão publicar no idioma inglês, certo? Um segundo erro, ou até distração, né, da nossa parte, é esquecer de traduzir o que está dentro da tabela, né? Então, percebam, o título está em inglês, mas o que está dentro da tabela está em português, né? Amostras, areia, silt, argila, certo? Então, é um outro erro que é bastante comum, né? As pessoas esquecerem de fazer a tradução do que está dentro da tabela. Mas tem um outro errinho aqui que é bastante comum também, que se refere à conversão de unidades. Então, na parte mais à direita, à direita do slide, nós temos as proporções de areia, silt e argila num solo X. Esses resultados, eles estão expressos em grama por quilo. Então, em 1 quilo, eu tenho 1000 grama. Vocês concordam comigo que o somatório desses valores deveria ser 1000? Mas o que a gente vê não é bem isso, né? O nosso somatório dá um pouco menos, dá quase 100. O que aconteceu nesse caso? O autor tinha os resultados em porcentagem e ele esqueceu de fazer a transformação para grama por quilo. Então, nesse caso, o correto seria 750,7 grama por quilo de areia, 90 de silt e 150,3 de argila. Isso é um erro muito grave, porque dependendo da natureza do seu estudo, por exemplo, um solo que tem 750 gramas por quilo de areia é completamente diferente de um solo que tem 75 gramas por quilo de areia. Vocês concordam, né? Não precisa nem ser especialista na área de solos para saber isso, certo? Então, tomar cuidado com as transformações de unidades, né, nas tabelas. Muitas vezes nós temos resultados dos equipamentos que vem numa unidade que você precisa transformar para passar depois para uma outra tabela, tomar esse cuidado, revisar isso muito bem antes de submeter os seus respectivos trabalhos, certo? Então, esses são os pontos mais cruciais, né, desse exemplo que eu passei para vocês, esse cuidado com as unidades. E agora eu gostaria de falar um pouco aqui sobre as figuras. O principal ponto em relação às figuras se refere ao nosso pensamento de que se eu transformar um dado numa figura, a importância desse dado vai aumentar. Ele vai ficar mais importante no trabalho, certo? Então, algumas pessoas pensam que transformar um volume pequeno de dados numa figura linda, maravilhosa, colorida, cheia de barras e etc., vai aumentar a importância dele no seu trabalho. A resposta objetiva e única é não vai. Não vai. Da mesma forma que para as tabelas, um volume pequeno e irrelevante de dados não se justifica fazer uma figura. Então, o primeiro exemplo que eu vou abordar aqui para vocês é em relação a essa figura aí que está exposta no slide, figura 1, incidência de infecções adquiridas no hospital. Então, qual a informação que eu tenho nessa figura? Que o número total de pacientes que foram avaliados, 58, o número de infecções, que foi 6, e a média de dias que essas pessoas permaneceram no hospital, que foi de 14. Qual é a relevância dessa informação para que eu confeccione uma figura? Será que eu não poderia resumir essa informação em algumas poucas linhas? Então, do total de 58 pacientes,
que ficaram em média 14 dias internados, 6 adquiriram infecções no hospital. Ponto. Eu não preciso demonstrar isso através de uma figura. Então, a mesma regra lá das tabelas, ela vale para a confecção das figuras. Bom, um pouco diferente da confecção da tabela, em que eu tenho que ter dados repetitivos, né? Espero que vocês tenham entendido. No caso das figuras, é interessante que eu observe o meu conjunto de dados e raciocine. Os meus dados mostram tendências. E eu vou mostrar alguns exemplos já para vocês. Então, eu uso uma figura quando os meus dados mostram tendências. Crescimento, decréscimo, etc. E também, se não é necessário a utilização do resultado exato, né, para que eu interprete e discuta os meus resultados. Então, enquanto numa tabela eu posso colocar os meus resultados com vírgula, se for relevante, na figura é importante que eu utilize dados, que o resultado ele não precise ser exato para que eu mostre uma interpretação dele no trabalho, certo? Então, essas são as duas regrinhas básicas, tá? Que eu vou demonstrar através de alguns exemplos agora. Essa primeira figura, ela me indica o crescimento do eucalipto de acordo com diferentes tratamentos. No caso, nós temos 9 tratamentos. E aí, no texto, o próprio autor, ele já descreve, não teve diferença significativa durante a análise nas alturas das plantas. Bom, a pergunta é, se não teve diferença, por que eu tenho que mostrar isso na forma de figura? Essa figura está me demonstrando claramente, né? Não houve diferença e não tem tendência nenhuma. Não existe uma tendência do T1 ser menor e o T9 ser maior. Não tem a tendência de existir um crescimento, um decréscimo ou qualquer outro comportamento nessa figura. Então, ela seria dispensável nesse caso. Eu queria abrir um parênteses. Eu até já tive algumas discussões no sentido bom, né? Não é discussão no sentido ruim, com alguns alunos meus, inclusive, em que na redação do texto o fulano escreve: não teve diferença estatística, né? Não teve significância, porém, vírgula, porém, o tratamento tal foi ligeiramente maior ou ligeiramente menor que o tratamento Y. Isso é totalmente contraditório, né? Se você usa uma análise estatística para dizer se um resultado é diferente do outro, se ele for ligeiramente maior, não vai fazer o menor sentido você reportar isso, porque não é diferente estatisticamente, certo? Então, eu só abri um parênteses que eu lembrei disso. Então, não foi detectado diferença estatística, para que eu vou fazer uma figura? Para mostrar que não aconteceu absolutamente nada. E aqui um segundo exemplo, também um pouco contraditório, uma figura que mostra alguns tratamentos ali, P10, P20, P40, e os estoques de carbono e nitrogênio microbiano nesses tratamentos, né, nesses solos, no caso, na amostra. Então, na própria figura, o autor já colocou o NS, e está bastante evidente essa não significância. Será que eu preciso gastar um espaço considerável do meu trabalho para mostrar isso? Com certeza não. Às vezes é um pouco frustrante, porque a gente faz o ensaio esperando, muitas vezes, a diferença, mas ela não acontece. Então, esse é o tipo do exemplo em que eu posso citar no texto perfeitamente.
Olha, para o estoque de nitrogênio e estoque de carbono, não teve diferença significativa dentre os tratamentos testados. É uma informação, claro, mas eu não preciso fazer o uso de uma figura para mostrar isso. Outro problema bastante comum em relação às figuras é quando eu vou fazer ajustes, né? Então, eu vou fazer um ajuste numa equação linear, exponencial, polinomial, etc. Eu preciso estar bem atenta ao número de observações que eu tenho. Então, nesse caso, nós temos 3 pontos. São 3 observações. Ele fez um ajuste com R de 0,99. Esse é o sonho, né, de todo pesquisador, de todo cientista, ter um R quadrado de 0,99 nos seus dados, quando eu for fazer qualquer tipo de ajuste. Entretanto, devido ao baixo número de observações, essa figura ela fica totalmente falsa. Vocês concordam? Se eu tivesse mais pontos entre esses pontos que foram plotados, eu poderia ter um ajuste linear, certo? Então, tomar cuidado também em perceber se eu tenho dado suficiente para fazer um ajuste, né, seja ele qual for. 3 pontos não é o suficiente para isso. Outra questão é a parte estética, né, de uma figura. Então, essa figura que eu trago para vocês, ela retrata aqui os teores disponíveis de alguns elementos num solo X, tratado com lodo de esgoto e cultivado com milho. Então, cada gráfico desse é um elemento. Cobre, manganês, níquel, chumbo, etc., na condição de 2 tipos de lodos diferentes. Tem informação pra caramba, tem muita informação. E esse é o problema. Então, por exemplo, o autor, ele utilizou os marcadores sempre fechados, né? Ou seja, eles estão preenchidos. O Excel ou qualquer outro programa que confecciona esses gráficos tem uma infinidade de recursos para que a gente faça a diferenciação, né, dessas retas, desses tratamentos, para que a figura não fique assim poluída, né, que ela fique difícil de ser entendida. Então, algumas vezes, se por um lado alguns colocam pouca informação numa figura, por outro lado, algumas vezes acontece de eu ter um excesso de informação dentro de uma figura. Isso também não é interessante, né? Também prejudica o entendimento, porque assim como na tabela, a figura também deve ser autoexplicativa, certo? Então, se atentem a essa questão da estética, gastem um pouquinho de tempo mexendo lá nos recursos que vocês têm, nos softwares que produzem essas figuras. Bom, um ponto, né, considerando tudo isso que a gente já conversou, existe a dúvida também de eu uso uma tabela ou eu uso uma figura. Essa dúvida ela pode surgir ao longo da confecção aí do trabalho de vocês, e eu trouxe um exemplo meu, um trabalho em que eu participei, em que nós fizemos a tabela e depois fizemos a figura da mesma informação. Eu queria dividir, né, queria mostrar isso para vocês. Eu vou explicar rapidamente o resultado. Então, nós testamos diferentes solos com diferentes umidades, né, 25%, 50% e 75%, né, de uma medida que nós utilizamos para fazer a umidade do solo. Nós avaliamos o quanto que um herbicida X, né, o diuron, o quanto que ele degradava, quanto que os micro-organismos do solo se alimentavam desse herbicida nessas diferentes condições. E, além disso, medimos qual era a atividade microbiana, ou seja,
quem eram esses organismos lá no solo. Então, essa é a tabela. Os elementos semelhantes estão dispostos na linha, né, que no caso foram os solos, os diferentes solos. Eu consigo enxergar algumas diferenças, mas quando eu mostro para vocês a figura, o meu questionamento que eu queria perguntar é o que fica mais claro para vocês? Aquela tabela ou essa figura? Essa figura, no eixo X, eu dispus os solos, os tratamentos, e no eixo Y, o quanto do herbicida que degradou, né, que mineralizou. Então, nós vemos claramente que, independente do solo, a condição de 75% de umidade foi a que proporcionou a maior degradação, certo? Então, isso você enxerga, assim, em poucos segundos, coisa que eu demoraria mais para enxergar na tabela, certo? Então, eu trouxe esse exemplo para vocês. Eu espero que vocês falem que o melhor é a figura mesmo, porque eu publiquei a figura e não a tabela. Mas façam esse exercício com os dados que vocês têm, né? O que fica melhor? Será que eu representar numa tabela, numa figura? Claro, considerando as regrinhas que a gente já comentou no decorrer da aula. Mas, enfim, nesse caso, ficou melhor eu representar através de uma figura, né? Não fazia diferença o resultado exato, mas sim a diferença entre as umidades. Era isso que eu queria demonstrar, né, no trabalho. E aí a gente sempre tem que voltar ao que a gente quer mostrar. Qual foi a minha hipótese? Eu preciso mostrar isso dessa forma gráfica, né? Esse é um recurso. Uma última parte da aula, eu acho que vocês já devem estar cansados. Eu estou sem o tempo aqui. Eu não sei quantos minutos, mas é menos de 1 hora. Está fechando 1 hora, né? Agora eu já estou terminando. Eu queria falar um pouco sobre os resumos gráficos. Então, nem todas as áreas já estão familiarizadas com essa questão do resumo gráfico. Mas, por exemplo, nas ciências agrárias, até acho que na farmácia, na química, já é bastante comum as revistas solicitarem a confecção de resumos gráficos. Então, o resumo gráfico, ele é uma figura, um esquema que sintetize o teu trabalho, para um leigo entender. Então, o exercício de eu montar um resumo gráfico é o seguinte: eu fiz o meu trabalho complicadíssimo, eu tenho que fazer um desenho, um esquema, para que uma pessoa leiga entenda o que eu fiz, mais ou menos. Então, eu trouxe 2 exemplos. O primeiro, que está acima, né, na parte superior, se refere às uvas, né, uvas Sauvignon, a temperatura ótima, o balanço ideal para fermentação. E aí ele demonstra o que acontece quando ela está muito verde ou quando ela está muito madura, né? Então, acho que ficou bem entendível, né? Eu não trabalho na parte de alimentos, mas eu consegui entender mais ou menos o que o autor testou. Então, quanto mais madura essa uva tá, ela tem os maiores níveis alcoólicos. Quanto mais verde, ela tem mais ésteres e mais compostos com 6 carbonos. E a temperatura de fermentação ótima está entre 12,5 e 25. Então, mesmo que a gente não seja da área, você tem uma ideia do que foi feito. É a mesma coisa no exemplo abaixo, em que o autor ele simulou uma emulsão do nosso estômago, né, do nosso sistema digestório, e colocou um tomate contaminado com pesticida nesse sistema, para ver o que ia acontecer. Se o pesticida ia estar bioacessível ou não, em função do teor de gordura, né, dessa emulsão
do lado direito, vocês têm o gráficozinho em que quanto mais gordura, maior a bioacessibilidade desse pesticida para o organismo. Então, também não é a minha área, não entendo muita coisa, mas consegui ter uma interpretação razoável do que foi feito. Então, essa é a ideia do resumo gráfico. Nem todas as áreas trabalham com isso, mas é um recurso. Eu acho um recurso muito, muito interessante, muito bacana, no sentido até de difundir o que vem sendo feito de maneira simplificada, claro. Então, as regrinhas gerais para isso são ser simples e conciso, mostrar o que você encontrou de principal no seu trabalho e, claro, né, observar as regras, as especificações de cada revista em relação principalmente à qualidade da figura que vocês precisam confeccionar, entre outras coisas, né, o tamanho, cores, etc. Esse é um resumo gráfico de um trabalho nosso também, do nosso grupo lá no departamento de solos, e eu fui a responsável por confeccionar esse abstract gráfico. Então, eu queria que vocês também olhassem. Isso, na verdade, é uma prova para mim mesma, né? E eu queria que vocês tentassem entender o que a gente fez nesse trabalho, uma maneira simples, né? Eu vou dar um minutinho para isso. Essa é uma parte, a desvantagem, né, do ensino remoto, que a gente não consegue interagir. Mas, enfim, a ideia desse resumo é confrontar amostras de solo de um local de crime versus amostras de solo de um suspeito, por exemplo, de um calçado, de uma roupa em que esteja impregnada esse solo, e através das análises que foram feitas, que estão no meio da figura, né, os elementos complexados, carbono, nitrogênio, elementos totais, eu consigo distinguir essas amostras através de uma análise de fatores, né, uma análise fatorial. Então, lá na análise fatorial, se a amostra do suspeito agrupar com a amostra da cena do crime, significa que ele esteve naquela área, significa que ele é um forte candidato a ter participado desse crime. E isso não acontece caso a amostra não se encontre agrupada junto com a amostra do crime. Então, essa foi mais ou menos a ideia aí desse trabalho, e eu tentei expressar isso de uma maneira simples através desse resumo gráfico. Eu espero que vocês tenham, talvez, entendido sobre esse meu resumo, certo? Bom, eu finalizo a minha aula agradecendo novamente o convite por parte do RUM. Já é o 3º ou 4º ano que a gente participa dessa iniciativa. Eu acho que as disciplinas transversais, elas são importantíssimas, né, para vocês, alunos, para as PGs, né, para os programas de pós-graduação. Eu me coloco à disposição para responder dúvidas, questionamentos, o meu e-mail, né? Estou disponibilizando o meu e-mail para vocês, para bater um papo, se tiverem dúvidas. Os alunos estavam justamente pedindo dicas de software para gerar essas imagens. Para o abstract gráfico? Olha, deve ser, né? Acho que é um bom começo. Eu acho que era em relação... Olha, o abstract gráfico, os que eu confeccionei até hoje, eu consegui fazer no PowerPoint. Você monta e salva ele como JPEG. Mas, claro, quem tem uma familiaridade melhor com CorelDRAW, com Photoshop, pode usar esses recursos, né? Mas no meu caso, que eu sou um pouco limitada, né, para a parte audiovisual, eu consegui fazer vários via PowerPoint mesmo.
tem que levar em consideração, só complementando o que a professora falou, que algumas revistas aceitam elementos gráficos em cores e outras não, né? Então, assim, aquelas que, ou às vezes aceitam as duas, umas duas versões. Então, você pode criar um elemento gráfico que é muito bonito, fica bem claro pela diferenciação entre cores, por exemplo, mostrando uma barra que tem significância, de diferença significativa, usando uma linha de uma cor diferente, uma coisa assim. E isso pode não aparecer tão claramente em uma versão com tons de cinza. Então, tem que levar isso em consideração. E tem alguns softwares, como, por exemplo, SPSS, que geram, que acho que não é usado na sua área, Luana, mas nas ciências sociais é bastante usado, que gera elementos gráficos, só que tem que ter muito cuidado que esses softwares, se você comprou, a não ser que você tenha comprado um software pirata, se você tem uma versão nacional, geralmente ele vai gerar esses gráficos usando, não vai usar ponto decimal, vai usar vírgula. Então, na verdade, você vai ter que refazer isso, porque você, sem querer, pode estar comunicando um valor numérico que é diferente do que vai ser interpretado, porque, claro, a regra em língua em inglês, né, é que assim 2,5 é 2,5. Então, para não assim irritar e confundir o avaliador, melhor não refazer isso. E PowerPoint pode ser uma boa, assim, de pegar os mesmos dados e refazer um gráfico de PowerPoint. É um recurso simples, tem dado certo, claro. Para mim tem dado certo, assim. Você consegue fazer boas figuras utilizando o PowerPoint. As revistas geralmente pedem, ou muitas delas pedem uma certa resolução mínima. Né? Sim, eu comentei sobre isso. Alguém está perguntando também, quando eu tenho muitas variáveis qualitativas, é melhor pôr em tabela para o texto não ficar confuso? Muitas variáveis qualitativas? Você diz, a pessoa está dizendo variáveis ou resultados? Variáveis. Variáveis qualitativas. Tipo, cor do cabelo. Qualitativo qual a área de ciência da pessoa? Isso vai ajudar? Não sabe? Não sei. Mas eu acho que eu entendi o questionamento, né? Essas variáveis quantitativas, elas são comuns em algumas áreas, né? A cor, não são variáveis que não são numéricas, né? Sim, claro, fica mais organizado numa tabela. Se você tiver muitas observações, você não vai dissertar, né? Não vai escrever, meu tratamento 1 de manhã era azul, de tarde vermelho e de noite amarelo. O tratamento 2 de manhã era isso, à tarde aquilo. Fica mais organizado numa tabela, mas desde que você obedeça a questão desses tratamentos ficarem dispostos na linha, né, para você ter um comparativo entre eles. Não tem problema nenhum você colocar dado qualitativo numa tabela. A tabela ela não exige somente dado numérico. Você pode confeccionar uma tabela com textos, né, digamos assim. Tem uma pergunta um pouco longa aqui. Naquele exemplo dos eucaliptos, a professora comentou que não fazia sentido usar uma figura para demonstrar que não havia diferença significativa entre as espécies. Será que não é interessante utilizar a figura como reforço e como forma de permitir que o leitor chegue à mesma conclusão? Porque se simplesmente dizemos algo no texto, o leitor precisa simplesmente aceitar, já que não tem como contestar. Sim.
Bom, nesse ponto de vista, geralmente no texto, a gente constrói o texto da seguinte maneira. Bom, eu testei o tratamento X e Y, eu coloco entre parênteses as médias, e no próprio texto eu indico também, pelo menos, o valor de P disso, né? Então, olha, não teve diferença entre o eucalipto 1 e o eucalipto 2, com as respectivas médias tal e tal, vírgula, P velo e de tanto. Eu economizo, né? Eu economizo gastar um elemento gráfico por algo que não me trouxe um resultado, mas eu estou mostrando para o meu leitor que eu fiz análise estatística e eu descrevo a média no texto. Eu coloco esse valor no texto. Uma outra pergunta: onde inserir um resumo gráfico? No final ou antes de discutir? O resumo gráfico ele vai à parte quando você submete para a revista. Então, você vai submeter um arquivo separado, né? E a revista ela dispõe geralmente, o resumo gráfico ele fica público para as pessoas e ele fica junto com o resumo textual. Ele vai junto. Então, ele não está dentro do corpo do artigo. E tem muitos elogios também. Os alunos. Obrigada. Eu gosto de receber o feedback, né? Justamente por a gente não estar no cara a cara, né? Que o Room até comentou no início da aula, a gente não sabe se a piada tá engraçada ou não. Sim. Aqui, ó, tem mais uma pergunta. Como fazer um resumo gráfico de dados descritivos em revisões bibliográficas, por exemplo? Nossa Senhora! Olha, o resumo gráfico vai muito da tua criatividade, né? De você conseguir, eu até ia fazer o link do resumo gráfico com o que o professor Rodak falou no início, né? De que nós temos que conseguir explicar o nosso trabalho complexo de uma forma simples, através de uma figura. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Então, vai muito de criatividade mesmo, né? Dados descritivos de uma revisão, por exemplo, depende do que ele concluiu dessa revisão. Qual foi a conclusão, talvez? Olha, nada tinha diferença. Ou os estudos foram completamente distintos. Então, ele pode fazer uma figura, talvez. Eu tô pensando aqui, tá funcionando a cabeça, mas pode fazer um histograma, né, unindo quem era parecido de quem não era. Eu iria mais ou menos para essa linha, talvez. Alguém aqui, uma pergunta quanto às citações, quanto à padronização ABNT, como estão utilizando para figuras, tabelas e quadros? Olha, essa é uma questão bem delicada, né? A ABNT é a qual a UFPR usa, né, para dissertações e teses. Eu não tenho essa informação. Não sei se o professor Room... Sim, então, o ABNT exige que você, como autor, coloque abaixo de todos os elementos gráficos qual a fonte disso. Né? Então, você tem que colocar fonte, autor, fonte, autor. Já as revistas internacionais não pedem isso. Sim. Inclusive, elas estranham isso. Então, melhor nem colocar. Sempre uma boa dica, assim, estude bem os requisitos de formatação da revista a qual você pretende submeter isso. A não ser que a revista diga, você tem que colocar lá a fonte abaixo de cada elemento gráfico, a fonte desse elemento, não coloque. Sim. A gente percebe uma certa discrepância da ABNT com normas internacionais, né? Isso eu percebo bastante. Então, é complicado, né? Eu já me bati muito, e por isso, assim,
sistemas automatizados que usam o Mendeley, por exemplo, para transformar um artigo em APA para a ABNT e automaticamente é bem mais fácil, que senão é bem frustrante. Mas eu acho isso de usar da ABNT é como as tomadas, né, das casas serem diferentes em cada lugar do mundo, né? Para que tem que ser diferente? Isso é verdade. Tem uma pergunta sobre o uso de quadros. São mal vistos pelos revisores? Eu acho que depende da sua área, né? Depende muito de qual área você tá. Na parte de agrárias, assim, eu não vejo muito uso de quadro, vou ser bem sincera, mas talvez nas outras áreas, né, você tem que ter um feedback. O que eu costumo fazer quando eu vou, talvez, submeter um trabalho, eu vou ver aonde eu estou me inserindo. Então, eu escolhi uma revista X, eu vou olhar as edições anteriores para ver mais ou menos o que tem sido publicado, né? Além de ler as normas, claro, de como apresentar o arquivo, mas eu olho o estilo do texto, eu olho como esses elementos gráficos são distribuídos, como eles são confeccionados. Então, varia de área. É interessante que você faça uma busca, que você olhe dentro da tua área se o pessoal usa quadro, não usa quadro, a revista a qual você vai enviar. Não é errado. A aula que eu dei hoje aqui, basicamente, foi uma aula assim, de dicas, né? Não é nada proibido ou extremamente errado, mas são tendências, claro. Uma aluna da área de educação, ela fala que as amostras, normalmente é uma quantidade pequena de amostras, né? Às vezes uma turma com 30 alunos ou até menos. Sim. Mas, de qualquer forma, alguns dados ficam melhor evidentes em elementos gráficos do que somente escrito. Seria errado utilizar mesmo com poucos dados? Então, é isso que eu acabei de falar. Errado não é nada. Na verdade, são dicas, mas 30 alunos é um número grande, na verdade, né? Pode ser apresentado dado em tabela, né? Você, sei lá, se você estiver trabalhando com a característica de cada um desses alunos, são muitas observações para você pontuar tudo isso num texto, né? Então, assim, a questão não é o certo ou o errado, né? O que eu acho que, né, nas diferentes áreas, né, independente do que eu falei hoje aqui, que eu mostrei, mas eu acho que quando a gente está confeccionando esses elementos gráficos, eu me coloque no lugar do leitor. Eu tente fazer esse exercício o inverso. Será que a pessoa que lê isso vai entender? Porque se os dados desses seus 30 alunos, pode ser que eles fiquem melhores na forma de tabela, pode ser que eles fiquem melhores na forma de texto. E isso depende do quê? Do que você quer dizer, do que você quer escrever. Então, você precisa balizar isso e se colocar no lugar do leitor. Será que ele vai entender melhor dessa forma ou dessa forma? É um exercício, na verdade. Surgiu mais uma dúvida aqui sobre a omissão de dados que não serão discutidos. Isso se aplica a dissertações também ou somente a artigos? Você pode utilizar na sua dissertação, nenhum dado a gente joga fora, né? Que nem eu dei o exemplo da descrição lá do solo. Quando eu digo na dissertação, não deixe o elemento textual com variáveis que você não discutiu, mas você pode inserir elas lá no anexo da tua dissertação. Olha, a descrição completa desse solo encontra-se no anexo 1, né? Porque alguém pode se interessar em checar essa informação.
Então, o que foi falado durante a aula foi: não monte uma tabela com milhares de dados e que você discute só uma pequena parcela do que você está apresentando, né? A ideia é mais ou menos essa, mas na dissertação e na tese você joga isso para anexo, e no artigo você pode ter uma seção de material suplementar, que as revistas dispõem também. Então, olha, eu fiz toda a caracterização, quem tiver interesse, olha o material suplementar. Não vou gastar espaço aqui do artigo para demonstrar o que eu não discuti. Ótimo. Algumas perguntas eram um pouco semelhantes e, né, eram várias e o chat vai mexendo rápido. Então, acredito que muitas nós conseguimos perguntar aqui. Muito obrigada. Ah, que bom. Eu que agradeço o interesse, né? A gente fica muito satisfeito com esse retorno, né? Com questionamentos. E também eu fico à disposição através do e-mail. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? Se alguém quiser tirar alguma outra dúvida específica, pode entrar em contato.